Tem a sua Bíblia, por gentileza. Abram no livro do Eclesiastes. Eclesiastes de Salomão. Eclesiastes capítulo 11. Versículo 1. Amém? Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Aqueles que ainda estão procurando vão encontrar, os que já acharam, podendo fechar os olhos, orem comigo. Senhor, na noite desse domingo, mais uma vez eu invoco a sua face. Eu me sinto abençoado e fortalecido, porque nós já cantamos os teus louvores, dentre os quais o Senhor habita. Nós já oramos a ti e nós já lemos a sua palavra. Mas hoje aqui eu invoco, Jesus, mais uma vez a sua face. E peço ao Senhor que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. Peço que o Senhor ensine, exorte e edifique. Que nós não saímos daqui sem a tua palavra, sem a tua direção. Amém. Eclesiastes 11:1. O valor da diligência. Lança o teu pão sobre as águas, porque o acharás depois de muitos dias. Reparte a porção com 7 e até com 8, porque não sabes que mal poderá recair sobre a terra. Se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas se esvaziam sobre a terra. E se uma árvore cai em direção ao sul ou ao norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do Espírito, nem como crescem os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolherás a tua mão, porque tu não sabes qual se deve prosperar, esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Então somente até aqui. Irmãos, essa palavra, desde o seu início, desde o começo desse texto, ela chama a nossa atenção. E essa palavra atenção, ela poderá ser nosso alvo aqui hoje, porque não é natural para nós prestarmos atenção. Nós conseguimos prestar atenção em qualquer coisa durante um tempo muito curto. A verdade é que quando algo realmente precisa da nossa atenção, quando é importante que nós precisamos prestar atenção em alguma coisa, isso não é natural. Nós precisamos fazer isso de forma intencional. Inclusive, as coisas que eu vou falar aqui nessa noite, nesse momento de pregação da palavra do Senhor, isso eu sei, irmãos, porque estamos entre seres humanos. Não existe perfeição em nós. Qualquer coisa que nós fizermos de bom é porque o Senhor Jesus nos proporcionou, e ainda assim porque nós nos colocamos de alguma forma à disposição. Até mesmo as coisas que eu vou dizer, sabemos que desse grupo de pessoas, nem todas vão conseguir, embora queiram, prestar atenção em tudo. E espiritualmente falando, nem todos aqui vão desfrutar desse momento. Se nós prestarmos atenção na nossa vida, nós não conseguimos quantificar quantas coisas boas aconteceram até hoje, e nem de todas essas coisas boas, quais delas nós realmente aproveitamos. Pare para pensar, existiram dias bons na sua vida, em que tinha tudo para dar certo,
E esses dias passaram e você nem viu, porque você estava distraído. Talvez um dia de folga do trabalho, um dia de comemoração, ou qualquer uma dessas coisas e tantas outras, nos quais você poderia ter feito coisas das quais você se lembraria por resto da vida, de tão boas que poderiam ter sido. Mas nesses dias, por estar preocupado, por estar cansado, ou por qualquer outro motivo, você não aproveitou um dia bom. Você não pegou um dia que tinha o potencial para ser inesquecível. Você não usou o potencial desse dia. E a nossa atenção, ela é um motor de partida para coisas boas, inesquecíveis, memoráveis, que trarão sentido à nossa vida. Nós não vamos ter, irmãos, muitos dias maravilhosos, mas todos os que nós tivermos vão nortear a nossa vida, vão colocar um prumo nas nossas vidas. O que faz uma pessoa ser feliz? Olhar para a sua vida pregressa e dizer: valeu a pena. Eu passei por lutas, passei por tribulações, mas a lembrança dos dias gloriosos faz com que o dia de hoje vala a pena. Faz com que o dia de hoje seja melhor e traz sentido para continuar. É mais ou menos como dizer: se Deus já fez coisas tão grandes na minha vida, Ele também poderá voltar a fazer. E a palavra ainda diz coisas ainda melhores do que as que já aconteceram. Eu estou falando isso nessa noite para tentar chamar a sua atenção, porque eu tenho certeza que existiram dias na sua vida que deixaram de ser gloriosos porque você não conseguiu prestar atenção. Eu não estou falando sobre displicência, eu não estou falando sobre fazer questão de não prestar atenção. Eu estou falando de não conseguir. Poxa, passaram-se oportunidades sobre a minha vida e eu não as aproveitei, eu não consegui identificá-las. Porque se eu as tivesse identificado, prestaria nelas atenção, teria tido vitória. E podemos começar a fazer isso nesse exato momento. Refletir sobre o que tem tomado a nossa atenção. A nossa atenção, ela tem estado aonde nós queremos colocá-la. E veja, aqui não existe certo ou errado, não existe bem ou mal, existe eu usando aquilo que é meu, aonde eu quiser. Então nós precisamos refletir. A minha atenção, ela está aonde eu quero colocar, ou a minha atenção tem sido tomada e as pessoas têm usado a minha atenção do jeito que elas querem. Se você entrar numa loja, você compra aquilo que você foi lá para comprar, aquilo que você queria comprar, ou você sai de lá cheio de sacola sem saber nem o que você vai fazer com aquilo. Irmão, eu já entrei dentro de loja, comprei roupa que nem servia, nem entrava, ou até era muito maior do que eu. Por quê? Porque lá dentro é uma pessoa treinada para me vender, não o que eu quero comprar, mas aquilo que ela quer me vender. Como que eu uso um tamanho aí, não sei, qualquer tamanho aí, porque tem roupa que é PMG, tem roupa que é 38, 40, não sei, que é a numeração, né? 58, 52. Como que eu uso uma roupa 44 e eu saio de uma loja com a 38? Tem sentido isso? Mas se entrei na loja, eu gostei da roupa, e não tem mais o 44, só tem o 38, e a moça precisa bater a meta. Você acha que a hora que eu tentar colocar Ribeirão Pires dentro de Mauá, ela vai me falar que ficou feio? Tem gente aqui que a mente deu um nó, né? Não está falando de roupa, daqui a pouco está falando de Ribeirão. O que aconteceu? Aí você vai sair de dentro do provador e você vai perguntar para ela: o que você achou? Ela fala: olha, você nasceu para essa calça nasceu para você. Aleluia. Aí você vai, irmão, passa lá o tarja preta, né? E aí quando você chega em casa, fala: meu Deus, onde que eu vou com isso aqui? Lá dentro da loja eu tenho um jeito de entrar aqui dentro, mas aqui eu estou puxando, não passa do joelho para cima. Quantas vezes, eu não estou nem falando de ninguém, irmão, já aconteceu comigo.
E aí você para, você senta na beirada da cama, você começa a refletir, você fala, mas se não tinha o meu tamanho, por que eu comprei? Aí você pega, tem gente, a maioria vai falar assim, deixa isso pra lá, vamos seguir, a vida é só uma calça. Mas tem gente que é meio perturbado, eu sou desses. Não, vou voltar lá, isso está errado. Mas se já não tinha da primeira vez que eu fui, o que eu vou fazer lá? Ah, vamos fazer a troca, não é assim? Pega o vale troca, aí você sai da loja. Irmão, se no dia que você foi já não tinha nada para você, passou uma semana, já não vai ter menos ainda. E aí a gente que entrou na loja para comprar uma calça, levou uma calça que o tamanho não servia, sai de lá com 2 calças e uma blusa. É ou não é? E aí aonde está a nossa atenção? Aonde a gente queria ou aonde alguém determinou que estaria? Então a nossa atenção, ela é algo precioso. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Nós estamos num momento importante. Você saiu da sua casa para vir participar do culto. Como na oração que eu fiz no começo, até aqui, nós oramos, cantamos, teve a palavra devocional, e esse culto vai ser encerrado com o momento da pregação. Pregação do quê? Da palavra de Deus. Irmão, se você sentar lá na sua casa sozinho e ler a Bíblia, e glória a Deus, faça isso. Tenha esse hábito na sua vida. Pode ser que você entenda ou não alguma coisa, mas num momento como esse momento, ele é em obediência à palavra. Está escrito que nós precisamos nos reunir em nome do Senhor Jesus Cristo. E melhor ainda se nós nos reunirmos no nome do Senhor Jesus Cristo e compartilharmos a sua palavra. Veja como o ambiente fica propício para que o Espírito Santo de Deus, enquanto as palavras saem da minha boca, e eu aqui não sou um santo nem um ungido, eu sou aqui no máximo alguém bem intencionado, falando da palavra de Deus. Eu sou um homem, mas enquanto essas palavras saem da minha boca sai uma coisa, mas o Espírito Santo faz entrar outra no seu ouvido. Então eu estou aqui falando da palavra de Deus, mas aí no seu ouvido vai chegar aquilo que vai te ajudar a resolver o teu problema na tua casa, que vai te ajudar a resolver o teu problema no teu emprego, que vai te ajudar na cura que você está buscando da parte do Senhor, que vai te ajudar a direcionar a sua vida, que vai te ajudar a estar mais perto de Jesus Cristo, que vai te ajudar naquilo que você precisar. Porque quando Moisés vai diante do faraó, e ele está preocupado, né? Ele fala, tá bom, eu vou lá diante do faraó pedir para ele libertar o teu povo, mas eu conheço o faraó, e quando eu chegar na frente dele, ele vai me fazer uma pergunta. Ele vai perguntar, em nome de quem você vem? O que eu respondo para ele? E Deus diz para Moisés, eu sou o que sou. Esse é o meu nome. É a mesma coisa de dizer, eu serei o que serei. É aquilo que a gente chama do nome Jeová, YHY. No hebraico, Erie, Asher, Erie. Eu serei o que serei. Eu serei o que você precisar, quando você precisar. Então nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor. Qual Senhor? Jeová. Ele será o que nós precisarmos, quando nós precisarmos. E essa é a sua palavra. Esse texto é escrito sobre aquele que foi da parte daquele que foi considerado o mais sábio de todos os tempos. E o versículo 1 do capítulo 11 talvez seja um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia Sagrada. Eu quero te ajudar a andar por esse texto. Esse texto ele é um caminho. Você já foi num lugar que você nunca tinha ido e você precisou de alguém para te guiar? Quantas vezes a gente pega o Waze ou o Google Maps? Você nunca foi num lugar, você precisa de um mapa. Glória a Deus. O Espírito Santo é o guia para entender a palavra do Senhor. Você pode folhear a Bíblia inteira e não entender uma palavra,
Mas você pode, no dia de desespero, abrir a Bíblia e ler um versículo e a sua vida ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eclesiastes 11:1. Talvez na sua tradução está escrito dessa forma: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que virá sobre a face da terra. Irmão, então eu vou pegar um pão e vou jogar numa poça d'água? Faz sentido isso? O que o escritor quer dizer com essa expressão? E é uma expressão de ordem. Ele está mandando que alguém faça isso. Você percebe o verbo? O verbo é sempre a palavra que dá ação na sentença. Lança. Eu lanço, tu lança, nós. Movimento. E ele dá uma ordem: lança, joga. O que é lançar o pão sobre as águas? Existem algumas definições sobre isso. Se você pega uma semente, especialmente a semente do trigo, depois de uma chuva sobre aquele terreno propício, você deixa que a água penetre na terra, deixa ela mole. Esse é o momento da semeadura. Quantos aqui ouviram o que eu falei? O momento de semear, ele é um momento oportuno. Se tem alguém aqui atento, vai entender aonde essa palavra está chegando. Porque eu comecei essa pregação dizendo que a nossa atenção, ela é preciosa, às vezes ela é roubada de nós, nem sempre conseguimos colocar ela onde a gente quer. Mas nós só temos o controle da nossa atenção eu comecei falando isso, por um curto espaço de tempo. É muito difícil manter a atenção no que quer que seja por um longo período. Então a nossa atenção, ela sempre vai durar pouco. E ainda assim nós nos esforçando para mantê-la. Eu entendo que a atenção nossa, ela é a nossa semente nessa noite. Talvez não. A nossa atenção, ela é o momento da plantação. Isso está conectado com o versículo 1 do capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas. A pessoa que escreveu isso aqui vivia, eu preciso entender por que ele escreveu. Para entender por que ele escreveu, eu tenho que saber de onde ele estava. Eu estou falando do rei Salomão, que estava em Israel, um lugar que é seco. Mas tem os momentos do ano que vai chover. Então, como eu estou num lugar seco e tem um momento determinado da chuva, não é igual aqui em São Paulo, que chove o tempo todo. Não, é seco, mas tem um momento que vai chover. Se eu jogar semente na terra seca, vai acontecer alguma coisa? Está meses sem chover. Aí eu acordo de manhã e falo, eu acho que eu quero plantar. E aí eu jogo a semente na terra seca. O que eu estou fazendo com a minha semente? Eu estou jogando fora. Estou dispersando. Só que a semente, irmãos, nem sempre é algo que a gente consegue de graça. Porque se você nasce e cresce num lugar que é seco, logo a semente é algo que é precioso, sim ou não? E o Senhor te deu algo precioso, porque todos nós que estamos aqui nessa noite, nascemos e crescemos num lugar que é seco. Ou se nós sairmos dessa porta para fora, tem alguém lá fora pronto para nos ajudar naquilo que a gente precisar, com a mão estendida, com o ombro para que nós choramos. Tem alguém rapidamente passando aí pela rua? Mais facilmente, se você ficar muito tempo no celular, vai passar alguém para levar o seu celular. Aqui é um ponto de ônibus, daqui a pouco o culto acaba. Será que uma moça, uma senhora tem segurança de ficar até tarde esperando uma condução? É muito mais fácil encontrar alguém pronto para te ajudar ou pronto para te prejudicar? No lugar seco, você tem calor, você tem areia e terra seca em abundância, mas de vez em
quando, de uma forma preciosa, rara, cai o quê? Uma chuva, que a Bíblia vai chamar de temporã, seródia, são os nomes das chuvas. Era tão raro cair a chuva, que as chuvas tinham nome, e o nome tinha a ver com a época que ela caía. Eu dou o exemplo da chuva temporã e a chuva seródia. Se você esperar o tempo certo da plantação, se você souber qual é esse tempo, se você identificar em que momento usar a sua semente, é nesse momento que o Senhor fará as coisas darem certo na sua vida. Mas tem gente que faz o que, meu irmão? Pega o punhado da semente, joga na terra seca fora do tempo e começa a chorar. Eu fiz a minha parte, eu lancei o meu pão, eu joguei a minha semente e nada aconteceu. Ou seja, olha a murmuração. Eu fiz aquilo que Deus mandou, mas Ele não foi Deus o suficiente para me abençoar. O que é a murmuração? Resumidamente explicando o que é a murmuração. Deus não é Deus suficiente para cumprir o que Ele falou na minha vida. Mas eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo para que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida. Então, quando a ordem do versículo 1 do capítulo 11 diz: lança o teu pão sobre as águas. O que é o pão aqui na sentença? É a semente. Porque o pão, ele era naquela época feito de trigo, mas não é o mesmo trigo que nós usamos hoje, que tem abundância. Você precisava ter a semente do trigo. Repita isso comigo. Cada um só dá o que tem. Às vezes nós nos incomodamos, irmãos, com as pessoas. Nós falamos, mas fulano nunca dá nada para ninguém. Você não parou para pensar que aquela pessoa não tem nada para dar? Às vezes a gente reclama e a gente fala, Beltrano só dá coisas ruins. E quando eu falo coisas, não é necessariamente objetos, mas trata as pessoas mal. Como essa pessoa, se ela trata alguém mal, como ela é tratada no seu dia a dia? Se alguém não semeia, é porque não tem semente. O problema é quem tem a semente e joga ela fora. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Enquanto aquele que não tem está olhando aquele que tem e jogando fora e está dizendo, se eu tivesse, eu não precisava ter muitas, se eu tivesse uma, eu saberia exatamente o que fazer com ela. Sabe o que o rei Salomão disse lá nos Provérbios? Aquele que está com o ventre cheio pisa o favo de mel, mas aquele que tem fome na sua boca, até o fel se torna doce. O fel é algo amargo. A necessidade muitas vezes pode, e não é uma regra, nos aproximar do Senhor. O fato de não termos sementes pode fazer com que nós vamos até o dono da fazenda e suplicamos, esperando que ele tenha misericórdia de nós, e aí ele dizemos, por causa da minha miserabilidade, eu não tenho nada. Você pode, por misericórdia, me dar sementes, porque eu vou plantar, colher, e aí eu vou ter para comprar. Cada um de nós está no momento das nossas vidas. E o Senhor me leva agora a falar com aquele que não tem semente. Meu irmão, você não tem o que plantar? Eu tenho um versículo para você. Jeremias capítulo 33 e versículo 3. Alguém lembra o que diz lá? Clama a mim e responder-te-ei. Você não tem semente? Começa a pedir.
Talvez Ele não te dê hoje nem amanhã, mas quando você estiver pronto, Ele vai te dar a semente. Quantos ouviram o que eu preguei? Aleluia a Deus. Tem gente que fica de um lado para o outro. Meu irmão, se você não tiver semente, não adianta você fazer nada. Não vai. Você pode orar na terra, ungir a terra, você pode fazer o que você quiser. Não vai brotar enquanto você não plantar. E o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. O Senhor tem posto sonhos, desejos, vontades no seu coração. E Ele mandou dizer: você ainda não tem plantado e nem tem semente. Então começa a orar para que eu te dê o ponto de partida, para que eu te dê o começo de todas as coisas. Porque tudo começa em Deus. Às vezes na nossa vida as coisas começam por um sinal. Gideão não fez nada enquanto Deus não deu sinal para ele. Moisés não saiu da casa do seu sogro enquanto Deus não chamou ele no alto do monte, enquanto a sarça não ardeu. Tem gente que está colocando um carro na frente dos bois. Irmão, Davi não reinou enquanto Samuel não deitou óleo sobre a cabeça dele. Enquanto você não entender que na sua vida as coisas começam e terminam em Deus, você vai dar voltas. O povo ficou 40 anos andando em círculo, porque eles achavam que eles sabiam de alguma coisa. Eles precisaram ser exterminados na terra para que viesse uma nova geração. Tem gente que é cabeça dura, e o Senhor está dizendo: você precisa de uma semente. Mas como eu disse, nós estamos em níveis diferentes, e alguns de nós já estão com a semente na mão. Tem uma regra que eu quero dividir com você aqui nessa noite, e essa regra diz o seguinte: não haverão sementes de graça. O que eu quero dizer? Eu falei agora há pouco, vou voltar um pouquinho. Se você não tem semente, não tem dinheiro para comprar, você precisa que alguém te dê. E qual que é o preço que você está pagando? O preço da humilhação. Repita isso comigo: nada é de graça. Nada é de graça. Mais uma vez: nada é de graça. Nada é de graça. Irmão, eu tenho certeza, se você tiver ali 100, 200, 300 reais para comprar uma coisa, se você entender que vale, você paga. Porque você tem, você vai lá e paga. Faz sentido você chegar na loja e pedir uma coisa que você tem dinheiro para comprar? Para que você vai se humilhar se você tem condições? Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Um agricultor que ele planta e colhe, se ele plantou e colheu e vendeu, então ele teve lucro. O que ele faz com aquele lucro? Vai lá comprar semente. Então pedir é para quem não tem. Irmão, mas eu vou me humilhar diante de Deus? Olha, não está escrito, não tem aquele versículo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Senhor, eu tenho tantos sonhos, o Senhor tem colocado tantos sonhos no meu coração, mas me dá condições. Abre uma porta, usa alguém, manda um sinal, mostra um caminho, me ajuda a começar. Isso é se humilhar diante de Deus para pedir semente. Agora o segundo grupo, aqueles que já têm a semente nas mãos, as sementes na mão. Você já pagou um preço. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Você já pagou um preço que foi só você e Deus no negócio. Porque foi, e quando eu estou falando do mundo espiritual, não é preço de dinheiro, é preço na moeda do Espírito. Porque na dimensão do homem, qual que é a moeda? O dinheiro. Mas qual que é a moeda na dimensão do Espírito? E aí eu preciso ir na palavra. Na dimensão do Espírito, a Bíblia fala que existe uma moeda que se chama lágrima. A Bíblia descreve um anjo que desce do céu, lá no Apocalipse, para colher as lágrimas, porque no mundo espiritual, lágrima tem valor. Outra moeda no mundo espiritual: gemidos inexprimíveis. Moeda no mundo espiritual:
tem valor no mundo espiritual. Outra moeda no mundo espiritual, oração. A gente ora no céu, a oração está escrito na Bíblia, ela sobe como fumaça de incenso e dependendo da oração ela tem um cheiro diferente. Quem aqui está ouvindo isso? Aleluia, Deus. Percebeu como é diferente? Então se você tem a semente, de algum jeito você conseguiu essa semente. Ou você ganhou ela por causa da humilhação, ou você comprou ela. Como você pagou pela sua semente? Ela veio porque você pagou com lágrima, porque você pagou com oração, porque você gemeu, porque você chorou na presença do Senhor. E o que tira a lágrima da gente? Prova, luta, escárnio, filhos das trevas se levantando, um mundo onde jaz o maligno, orar sem ter vontade, orar com raiva, orar triste, orar chorando, orar sem recurso material, orar por aqueles que nos apedrejam, aqueles que nos odeiam, aqueles que falam contra nós pelas nossas costas, trabalhar enchendo os bolsos daqueles que nos querem mal, que não fazem contas da nossa existência, irmãos, fazendo as coisas na obra do Senhor por aqueles que não têm parte com Deus, e tudo isso, meus irmãos, resulta em lágrimas, gemidos inexprimíveis e pedidos a Deus, aonde a nossa oração sobe com um som e um cheiro suave. E em troca, o que o Senhor nos dá? Sementes, oportunidades, portas que serão abertas por aquele que não falha e que não deve para ninguém. Repita isso comigo: Jesus não deve para ninguém. Meu Deus, às vezes a gente vende algo para alguém pega, toma emprestado nosso, a gente fica preocupado, fulano vai esquecer, vai sumir, não vai pagar. Todo mundo pode passar por isso, todo mundo pode fazer um trabalho e não receber por aquilo que trabalhou, mas é impossível que alguém se movimente no reino de Jesus e deixe de ser recompensado por ele, porque tudo ele vê, e diante do Senhor estão todas as coisas, tudo está anotado, cada palavra, cada gesto, cada momento, nada passa desapercebido diante do Senhor Jesus. É por isso que a nossa atenção se torna algo tão precioso. Porque se a nossa atenção estiver nos homens e nas mulheres, quando eles não estiverem olhando, nós não vamos fazer absolutamente nada. Mas se a nossa atenção estiver no Senhor Jesus, o momento onde nós não estamos sendo vistos pelas pessoas, nós vamos aproveitar esses momentos para agradar a Deus, aquele que pode nos recompensar com as moedas do reino do céu. Então, voltando para a palavra, o segundo grupo tem as sementes nas suas mãos, que você comprou com lágrimas, principalmente. Só que veja que a bênção não está completa. Não é só orar, não é só chorar, não é só fazer o certo no mundo que está todo errado. É receber a semente que o Senhor está te dando por direito, por obediência, e esperar o momento certo para lançar o teu pão sobre as águas, para lançar a tua semente. E esse momento não é o momento que eu quero, que você quer, é um momento que está determinado. A chuva temporânea, a chuva seródia, são chuvas específicas. Uma delas, se eu não me engano, é a temporã. Ela se chama temporã porque ela não tem um tempo certo para cair. A seródia é em alguma estação do ano, mas a temporã dá aquela seca e do nada, meu irmão, forma aquelas nuvens e já cai a chuva rápido. A chuva temporã é para aqueles que estão atentos. Tem a semente guardada, pronta para usar. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Eu comecei essa pregação falando sobre atenção.
E agora eu estou falando sobre uma chuva que ela só vai aproveitar ela quem está atento aos tempos e aos movimentos de Deus. Hoje, se eu quero saber a previsão do tempo, o que eu faço? Eu olho na internet, sim ou não? Como que os antigos faziam? Olhavam para o céu. Alguém que já teve contato com alguém assim, que é muito mais velho, a maioria dessas pessoas não estava nem viva. Mas você tem, né, na sua lembrança alguém que falava assim, vai chover. Aí você olhava assim, irmão, não tinha uma nuvem no céu, passava 10 minutos e caiu o mundo. Você já conversou, já passou por alguém assim? Vou entrar, pegar minha blusa que vai esfriar. Você fala, oi rapaz, 30 graus na sombra. Daqui a pouco vinha um vento gelado, o tempo mudava. Você falava, rapaz. Aquelas pessoas aprenderam a observar o quê? O tempo. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. A chuva temporã está aquela seca, não tem nem esperança de chuva. Mas quem sabe que tem uma chuva que vai cair fora de tempo, pega a semente, põe dentro de um vaso e deixa ela ali esperando o tempo dela. E toda vez que alguém vai meter a mão naquele pote, ele grita e fala, não mexe aí, essa semente está reservada. Sabe qual que é o erro do servo do Senhor? Comer todas as sementes. Porque daqui a pouco vai chegar o tempo de plantar e você não vai ter nada. Irmão, eu colhi. É o segundo grupo, você tem semente. Você colheu aquele monte de semente. Um pouco você vai usar para fazer farinha, para consumir. Outro tanto você vai vender para ter semente para plantar. Mas nós estamos numa terra seca. Então daqui a pouco passa tempo, não chove. Passa tempo, não chove. A semente vai acabando. O dinheiro da semente que você vendeu vai acabando. Vai acabando. Você não guardou nada. O que vai acontecer com você? Vai morrer. Mas tem aqueles que são chamados prudentes. Quantos aqui ouviram isso? Glória a Deus. Deus me deu graça, plantei, colhi, guardei semente para me comer, vendi semente e ficou sem chuva, veio o tempo da seca, acabou tudo, acabou o dinheiro, acabou a semente, acabou tudo. Mas o que eu tenho? Eu ainda tenho um pote cheio de semente. E o que você vai fazer com essa semente? Nada. Quem é que ouviu o que eu falei agora? O que você vai fazer com essa semente? Eu não vou fazer nada. Mas tem a seca, está todo mundo morrendo de fome. Nesse pote ninguém toca. Porque daqui a pouco vai cair uma chuva. E eu vou precisar dessa semente para que desse pote saia toda uma plantação. Glória a Deus. E aí vem aquela chuva que ninguém espera, a chuva temporã. O que essa chuva faz? Amolece aquela terra seca, entra dentro da terra, penetra a terra, faz aquela terra ficar fofa, forma aquelas poças de água. Eu pego o meu pote cheio de semente, e aquilo não é mais semente, aquilo é pão. E eu lanço meu pão sobre as águas. Eu faço a minha plantação. Depois de muitos dias o acharás. Oxe, não é agora não, irmão, estou plantando, mas tem tempo ainda para vir. Mas vai vir em nome de Jesus, porque eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu. E daqui a pouco alguém vai passar lá na estrada e vai falar, a gente está em tempo de seca, não chove. Mas por que aquele terreno está verde, cheio de trigo, cheio de coisa para colher? Porque alguém aproveitou a chuva que vem sem tempo para cair. E aí, meu irmão, eu tenho que lembrar da parábola das virgens loucas e das virgens prudentes. Tem uma que não está na Bíblia, mas podia estar. Você lembra da formiga e da cigarra? O que vai acontecer? Todo mundo vai ter que ir lá naquele terreno para fazer o quê? Comprar semente. Por causa daquele pote que foi guardado a duras penas na época da seca. Todo mundo vai ter que ir lá para comprar aquela semente. E quem não tiver dinheiro para comprar, vai ter que pedir por misericórdia, me dê semente,
para que eu plante, colha e venha comprar mais. Glória a Deus. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Você já tem as suas sementes. Saiba guardá-las para o tempo oportuno. Aleluia, Jesus. Não jogue fora, não coma as suas sementes todas. Alguém que está ouvindo o que eu estou pregando? O Senhor te deu semente por merecimento. Não coma todas as sementes. Saiba guardar para o tempo oportuno. Irmão, mas dessa terra não se leva nada. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Cuidado. Eu não estou falando para você guardar até morrer. Eu estou falando que Deus está avisando. Guarda porque vai chegar o tempo de usar. Quem é que ouviu isso? Uma coisa que eu quero guardar e manter guardada, eu saio falando para todo mundo que eu tenho. Eu coloco no ponto mais alto da minha casa para todo mundo que chegar na minha casa ver. Quando eu tenho algo que eu quero guardar, o que eu faço? Não conto para. E eu coloco em algum lugar onde ninguém veja. Dois grupos. O primeiro não tem semente, vai orar, pedir para Deus dar. Mas o segundo, sabe por que veio tempo difícil na tua vida? Todo mundo sabia quanto você ganhava, todo mundo sabia quanto você fazia de despesa, todo mundo sabia quanto você gastava de gasolina, todo mundo sabia isso, todo mundo sabia daquilo. Veio o gafanhoto, a locusta, o pulgão, levou tudo que você tinha. Mas o Senhor está falando aqui. Satanás vai enviar os seus enviados e vai te perguntar, sabe o quê? Quanto que você ganha? E o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Sabe qual que vai ser a sua resposta? Você vai ser mal educado, mal educada. O que te interessa? Por que você está me perguntando? Ah, irmão, mas a pessoa vai ficar com raiva. Deixa ficar, meu irmão. Só vai ficar do teu lado quem respeita os limites que você impõe. Tem crente aqui que se alguém perguntar quanto você ganha, você fala na hora. O Senhor está dizendo, está jogando as sementes que eu te dei fora, por quê? A pessoa que quer saber quanto você ganha, ela só quer saber duas coisas. Se você ganha menos que ela, para ela se sentir melhor do que você e te humilhar, ou se você ganha mais que ela, para ela tentar te derrubar e ficar com o que é seu. Sabe quem tem que saber quanto você ganha? Você, Deus e as pessoas que não tem como você esconder, que é quem te paga. Quem é que está ouvindo isso? De resto, meu irmão, não completa comigo. Não. Tem gente que é bonzinho, né? É educado, né? O Senhor está dizendo, ei, você quer guardar o que eu te dei? Você tem que ser valente. De vez em quando a gente tem que ser mal educado. Mas não é com todo mundo não, é com quem? Meu irmão, que cara de pau que alguém quer saber da tua vida? Quer saber da minha vida para quê? Bem intencionado não? O Senhor está falando com alguém aqui, meu irmão. Guarda a tua semente, mas guarda bem guardada. Porque na época da seca vão querer invadir a tua casa para tomar o que é, e só não vão tomar se não souber que existe. Meu Deus! Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? O que aquela mulher lá falou quando perguntaram para ela se estava tudo bem? O que ela respondeu? Ninguém podia resolver o problema dela. Mas irmão, mas ela mentiu. Não, irmão, ela tinha certeza que o homem de Deus ia dar jeito. Então se ia ter jeito é porque estava tudo. É a fé. Eu vou precisar usar esse pote de semente. Ninguém vai descobrir onde que ele está. Você tem semente aí?
Aí o que eu faço, irmão? Eu vou mentir? Não. Você vai ser bruto. Para que você quer saber? Eu te garanto que a pessoa não vai ter argumento. Você não precisa mentir. O Samuel falou para Deus, já encerra. Deus falou para Samuel, vai lá e unge o novo rei de Israel. Vai lá na casa de Jessé, leva o chifre cheio de óleo e vai lá. Aí Deus falou, Deus, mas já tem um rei. Se alguém me parar no caminho e perguntar onde que eu estou indo, porque ele usava roupa sacerdotal, Samuel não conseguia passar desapercebido. O que Deus mandou ele fazer? Fala que você vai na casa de Jessé oferecer sacrifício. Irmão, ele ia na casa de Jessé oferecer sacrifício, até porque José vendia cordeiro. Coisa para oferecer sacrifício era que não faltava. Mas além de oferecer o sacrifício, o que ele ia fazer? Ungir o novo rei. E aconteceu isso, ele estava indo, pararam ele e perguntaram, aonde você vai? E ele respondeu, estou indo oferecer sacrifício. Ele mentiu? Ele só não falou tudo o que ele ia fazer. Tem estratégia. E saiba prestar atenção naquilo que merece sua atenção. Se tem alguém querendo saber demais da tua vida não é para te abençoar. Ou é para te humilhar, ou é para tomar aquilo que é. E o Espírito, a pastora Cida diz essa frase: o Espírito Santo não engana ninguém. Se Deus está avisando aqui hoje, é porque daqui a pouco a porta vai abrir na tua vida. E Deus já está falando hoje o que é para você fazer lá na frente. E se alguém aqui prestou atenção, vai saber exatamente o que tem que fazer. Eu agradeço a oportunidade de salvação para Jesus.